Fala, meu amigo, fala, minha amiga, tô de volta, professor Felipe Fazolino na área. Muito prazer para você que não me conhece, sou professor do plano de História, que inclusive tá no ar com uma aula específica para tu que tá praticando para período colonial. Você tá precisando ficar afiado ou afiada em História do Brasil do período colonial? Essa aula específica aqui vai te dar uma ideia além daquelas básicas, e eu te prometo. Depois dessa vinheta linda e maravilhosa, já quero começar a te falar o seguinte: entender a economia colonial do Brasil, ou seja, perceber e conhecer as características coloniais do Brasilzinho, que tanto nos dá orgulho, você precisa ir além da produção de açúcar. Que todo mundo aqui se lembra que o Brasil, quando começou a ser invadido, explorado e começou a ser produtivo para Portugal, a cana-de-açúcar foi a primeira produção estabelecida aqui. E tu que vai falar assim, não, foi o pau-brasil. Eu vou tacar isso aqui na sua... Desculpa, não quero ser violento. Por que não foi o pau-brasil? Porque o pau-brasil ele não foi uma produção, ele não foi uma agricultura. O pau-brasil era uma planta, uma árvore que tinha ao longo do litoral brasileiro por ser natural da Mata Atlântica. Diferente da produção de açúcar, que houve uma produção massiva, criação de fazendas, os famosos engenhos, criação de canaviais inteiros, que não é uma planta natural do Brasil, a cana-de-açúcar. Então tem essa diferença. Essa já é uma informação que já te vale um dedinho nesse like aqui. Na verdade, já me vale um dedo nesse like desse vídeo. Por quê, gente? Pensa só, vamos pensar além. A plantation, que é o nome comum que você na escola chamava de plantation, que tem como característica a monocultura, a mão de obra escravizada e a agroexportação, ou seja, a produção dessa monocultura com uso da mão de obra escravizada voltado para o mercado externo, não é a única forma de produção. Até porque, para você pensar que temos um país... Não existe, o Brasil não existe, tá? Temos uma região, um território, chamado de América Portuguesa, que inclusive aqui é a América do Sul, para tu que está viajando. Essa linha é o famoso Tratado de Tordesilhas, que dividia a América Espanhola da América Portuguesa. Beleza. Essa região aqui, ela vai ser... É impossível que apenas a produção de cana-de-açúcar seja suficiente para sustentar isso aqui. Isso aqui que eu digo, essas vilas que estão se formando, algumas cidades que estão surgindo e um número crescente de pessoas saindo de outros continentes e vindo para cá. Não é pegando fruta do cacho que você vai conseguir alimentar essas pessoas. Então, o que eu quero chegar? Não é só para o mercado externo que existe economia. No mercado interno também existia. Existiam pequenos produtores de alimentos, de arroz, feijão, milho, mandioca, um monte de coisa. E dentro disso temos a pecuária, que também servia para alimentação. Para tu que não sabe, a pecuária ela pode ser a criação de animais. Vou usar o basicão aqui, vamos falar de gado, vamos falar de boi, de vaca. É disso que a gente vai falar aqui. Porque é com o uso do gado que, junto com a produção de açúcar, que vai acontecer aqui no Brasil por volta de 1549. Porque, olha para esse lado, é no governo de Tomé de Souza que começam a vir as primeiras cabeças de gado. E essas cabeças de gado, elas começam a crescer em algumas regiões, especialmente o Nordeste, que tu se lembra que é o foco, aqui ó, Nordeste, para quem está viajando, é o foco da produção da cana-de-açúcar. E é em conjunto com a cana-de-açúcar que essa pecuária vai ser praticada. Inclusive, a pecuária no Brasil tem 3 fases. Se liga que isso aqui é informação fundamental. Vou te botar a referência de onde eu peguei essa informação aqui na descrição do vídeo para se estiver interessado. A pecuária tem 3 fases. A primeira fase é aquela onde há uma junção econômica e geográfica da pecuária. Ou seja, o dono de engenho, ele é dono do engenho, do boi, do gado, e eles ocupam a mesma região, a região de produção de açúcar, no litoral. Tem uma segunda fase também, a pecuária, que é quando o dono de engenho continua sendo dono do gado, continua sendo dono do engenho, só que o engenho
e o gado estão geograficamente separados, ou seja, geograficamente separados e economicamente ainda juntos. Numa terceira fase, a pecuária ela está separada economicamente e geograficamente, ou seja, surgiram novos produtores, mesmo que pequenos produtores da pecuária, que não são mais donos de engenho e não botam o seu gado para viver e conviver no mesmo espaço da cana-de-açúcar. Até porque não pode. Não pode por quê? Por volta de 1701, gente, tem uma ordem vinda de Portugal, uma carta régia falando assim, olha só, a partir desse momento está proibida a pecuária a uma cerca de 80 quilômetros do litoral para dentro. Ou seja, da linha do litoral do Brasil em direção ao interior, conta 80 quilômetros. Não pode gado nessa faixa ali, só depois de 80 quilômetros. Isso tinha o objetivo de proteger a produção de açúcar, que é o enorme, é o grande, o único foco praticamente dos portugueses aqui, que é o que deixa os caras riquíssimos, que é o que cobra muitos impostos, que é o que faz com que a economia brasileira recolonial comece a engatinhar. Então, os caras, para proteger a produção de açúcar, falaram, pecuária, produção de gado, é 80 quilômetros do litoral para lá. E é aí que tu começa a ver essa mancha aqui. Gente, a gente já identificou a América Espanhola, América Portuguesa, só que agora a gente está identificando que tudo isso vermelho aqui é a área da pecuária. Essa área da pecuária, repara só como é que ela é desigual. Gente, e repara também que está indo para o interior. Gente, foca em outra informação importante. Como é que se produz, como é que se cria gado? O gado ele é basicamente itinerante. Você não fica num lugar fechado com o gado. O gado é criado solto. E ele é itinerante basicamente por causa de água. Tanto que essa mancha aqui, quase 100% delas estão em torno de rios importantes, tá? Como o Rio São Francisco. Eles precisam de pastagens. E, gente, a produção de gado é feita para comercializar. E os mercados onde faziam comércio de cabeça de gado, às vezes eram muito distantes. Então, a produção tem que ser itinerante. E outra informação importante, a mão de obra. O famoso vaqueiro normalmente era um homem livre. Só que é maneiro porque, dependendo do tempo que ele trabalhasse com aquela produção, ele conseguiria montar a própria produção. Porque a cada 4 crias que a vaquinha dava, uma cria era pertencente ao vaqueiro, que era o funcionário. Pô, depois de um tempo, o maluco já está como? Cheio de potrinho, cheio de bezerrinho para começar a produção dele. Isso vai fazer com que algumas pessoas pobres, algumas poucas pessoas pobres, consigam, por meio dessa prática, a iniciar sua própria produção e algumas delas enriquecer. Olha que doideira, o que não era fácil com a produção de açúcar. Se tu chega lá pé rapado igual a gente para produzir açúcar, dificilmente tu ia prosperar. Com a pecuária, estava acontecendo. E isso é muito legal, porque te dá uma informação fundamental sobre a formação territorial do Brasil, que a pecuária ela ajuda na expansão para o interior. Gente, o gado não está olhando ali entre Tratai e Tordesilhas e fala, aqui eu não posso, tenho que voltar. O gado está indo naturalmente, itinerantemente falando. Só que é também na região sul, como a gente está vendo aqui na parte roxa, para quem não enxerga, aqui é roxo, tá? No sul, que começa um segundo núcleo de produção de gado, que é importantíssimo até hoje. Inclusive, a região sul, ela é fundamentalmente não é a palavra correta, mas ela é adequadamente para a produção de gado. Porque você já viu a geografia do sul? A região dos pampas, aquelas plantas, aquele gramado lisinho, bonito, infinito. Cara, ali a produção de gado prosperou muito. Prosperou, tanto que você está vendo aqui o sul. Repara só, o sul do Brasil, onde é o Rio Grande do Sul, é todo dentro da antiga América Espanhola. E aqui nessa mancha é onde fica Alegrete. Para tu que assiste Big Brother, já ouviu falar do Alegrete. Alegrete é desse extremo aqui.
E repara que essa manchona, aqui tinha muito, ainda antigamente tinha muita treta entre uruguaios e brasileiros, tinha até roubo de gado. A galera atravessava a fronteira, roubava o gado, metia o pé e vice-versa. Deu até problema com isso, tá? Então, esse gado todo aqui, ele vai inicialmente servir para a produção de couro. Só que comparado com a produção do Nordeste, era um gado fraco, de baixo custo, baixo valor, então ficava só naquilo ali. Só que ali no finalzinho do século XVII, início XVIII, encontraram ouro na região de Minas Gerais, onde está essa mancha maior aqui. E é aí que a produção de gado do sul vai bombar. E enquanto a produção de gado do Nordeste vai cair. E uma das grandes causas é justamente que, além da produção de couro, os sulistas, dentro de suas instâncias, vão produzir também o charque, que é a carne seca, cara. Carne seca, simples, carne, sal, tempo, sol. Olha só, dá dinheiro, é uma carne que dura mais. E isso também resolve um problema, porque a carne do sul, ela era muito desperdiçada, até eles começarem a aproveitar o comércio de Minas Gerais para vender o charque. Só que repara só como é que a dinâmica econômica ela é interessante. No início, quando a produção de açúcar estava bombando, o Nordeste bombava e o Sul nem tanto. Depois, com a produção de açúcar declinando e o descobrimento do ouro, aqui no Nordeste a produção da pecuária cai um cadinho e a do Sul sobe. E ao mesmo tempo, está aqui nessa região, onde é Goiás, Mato Grosso, também está tendo expansão desse gado. Eu tentei te dar aqui o máximo de informação possível. Se eu falei rápido, pausa e volta lá para o início. Se eu falei devagar, acelera isso aí e vambora. Não esquece de comentar se você quiser, se tu achou que essa aula te tocou. E não esquece também de compartilhar e se inscrever.